Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe você imensamente. A sua casa, a sua família, o seu dia, que você tenha dias maravilhosos, cheios de favor. Que o favor do Senhor te alcance e que você possa vê-lo em tudo que for fazer. Na sua casa, no seu trabalho, dê passos de fé, creia nas promessas, se agarre à fidelidade de Deus e nunca pare de dar passos de fé. Dê passos de fé. Confie em Deus. Continue agindo a fé. Continue avançando em fé. Porque Deus, Ele está se movendo, Ele tem se manifestado. E nós vamos continuar vendo a glória dEle. É incrível. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E neste lugar eu darei a paz, que é Shalom, que é plenitude. A glória deste último mês vai superar todos os outros meses. Tem superado. Vai continuar superando, porque aquele que prometeu é fiel. Nenhuma palavra é liberada por acaso. Toda palavra é liberada com propósito, e quando nós cremos, nós nos agarramos a ela. Sabe quando você segura algo e não solta? Isso é fé. Você vive. Então, não é porque algo ainda não aconteceu que não vai acontecer. Não é porque você não viu que não vai ver. Deus, Ele é poderoso para se manifestar hoje, agora. Não tem essa que o Natal está chegando, o ano está acabando. Oi, e Deus está preso a alguma coisa? Não, Ele não está. Ele não está. Ele opera agora, opera em qualquer momento, ele não está preso no tempo. Nós estamos, ele não. Então, quando o povo dele se levanta em fé, haja fé, mostra fé, através das ações, não tem nada que possa impedi-lo de agir. Peça, busque, bata. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Sabe, eu fico encantada sempre que eu leio, e olha que eu leio essa escritura, eu conheço ela há tantos anos, sobre Ezequias, que recebeu a visita do profeta Isaías anunciando da parte de Deus que ele ia morrer. Põe sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. E ele simplesmente vira para o lado e ora. E chora. E não aceitou aquilo. Você vê que isso é tão forte, porque a fé nos surpreende mesmo. Sabe, quando você vê uma pessoa tomada pela fé, é surpreendente. Ezequias podia ter dito, bom, como que eu vou brigar contra Deus, contra a vontade de Deus? Como? Se essa é a vontade de Deus, como é que eu vou fazer? Né? Não há o que fazer, ele já determinou, não há como isso mudar. Ficou provado que tem como mudar, sim. E ele se levantou
Ele não podia se levantar fisicamente, mas no espírito ele se levantou. Porque ele reagiu com a fé. E Isaías ainda estava no pátio do palácio. E ele recebe uma outra mensagem do Senhor: volta e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu ouvi as lágrimas, e eu vou restaurá-lo. E o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida, um sinal milagroso, incrível, a vitória sobre o rei da Síria. Ou seja, ele se levantou, a vida dele mudou. Por quê? Porque ele decidiu lutar, não aceitar. Sabe, quando alguém me pergunta qual a sua teologia, eu falo, de fé? É a da fé? E quando alguém diz assim, eu acho, bom, falou que eu acho, né, eu já sei, não tenho certeza. Então, eu acho que se Deus determinar algo, não há o que fazer e tal, e eu acredito que eu posso lutar. Eu acredito que eu posso, que eu devo e mais, que isso deixa Deus feliz. Eu acredito. E uma outra história que mexe muito comigo é essa aqui, ó. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, presta atenção, a Bíblia dá detalhes. Lavou-se, perfumou-se, em outra tradução fala ungiu-se. Então, se ungir, se perfumar, tem o mesmo sentido. Você vê que a unção exala um aroma. E trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que você ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, quer dizer, havia por que lutar. E eu vou lutar. Mas alguém diria assim, porque se você ler um pouco antes, a sentença, o Natã, o profeta Natã, entregou a ele algumas sentenças por conta das suas escolhas erradas, do seu pecado. E uma delas, que a criança ia morrer. Ele ouviu do profeta Natã, que entregou a mensagem de Deus para ele, que a criança ia morrer. E, no entanto, ele orou, e ele jejuou, e ele ficou ali e não comeu, porque a Bíblia deixa claro que ele só foi tomar banho, comer e voltar à vida depois da morte da criança. E ela morreu 7 dias depois. Ou seja, durante todo esse período, ele lutou. Por quê? Porque ela ainda estava viva. Ela estava viva. E ele decidiu lutar.
E quantas pessoas que assim, elas não ouviram nada de Deus. Só porque alguma coisa não deu certo, ainda não aconteceu, elas começam a se entregar, elas ficam jururus, e elas se abatem, e elas quebram o propósito, e elas param de orar, e elas param de buscar, e elas desanimam, elas não lutam. Outras se levantam com mais força. Você vê que Davi se levantou com mais força. E ele lutou. Lutou. Eu aprendo tanto com histórias assim. Ezequias lutou. Davi lutou. Sabe, essa é a minha fé. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar insistindo, eu vou continuar batendo. Eu vou continuar crendo. Eu sei que Deus é poderoso para fazer. Por que eu vou me entregar? Sabe, o problema é que algumas pessoas, elas sofrem de uma preguiça espiritual, que de alguma forma é como se elas ficassem buscando alguma coisa para se agarrar e então desistir mesmo. É assim mesmo. Não há o que fazer. Sim. Você pode lutar. Sim. Você pode insistir. Você pode continuar batendo e dizendo, Senhor, não vou desistir. Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando. Sexta-feira é o nosso terceiro jejum. Senhor, eu vou continuar orando. Porque eu sei que em um dia do seu favor pode mudar a minha história. Não importa o dia, Deus pode operar, não importa o dia. Não importa o momento, acabou. Não, ele pode operar em todo tempo, em qualquer momento, desde que você haja a fé. Então, ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe? Eu pensava, é a segunda vez que eu leio para você aqui, que Davi pensou. Pensou o quê? A coisa certa. Ele pensou o melhor. Ele teve bons pensamentos. Eu vou lutar. Deus pode fazer. Eu vou lutar. Pensava a coisa certa. Ele não pensou, acabou, não tem mais jeito, é o fim de tudo, vou jogar a toalha. Não. Ele pensou, quem sabe? Ele estava cheio de esperança. Ele pensava, quem sabe? Quem sabe eu vou lutar? Quem sabe? Você leu isso aqui comigo? Eu pensava, quem sabe? Eu movo a Deus, eu movo o coração dele e ele muda essa sentença. Quer dizer, em todo o tempo ele acreditou que Deus pudesse mudar aquilo. E ele lutou até o último instante. Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Que é outra coisa que me fascina. Davi, né? Oh, figura incrível. Que resposta de fé, não é? Enquanto ela está viva, eu tenho pelo que lutar e eu vou lutar. Mas agora que ela morreu, não tem mais por que lutar. Essa foi a vontade de Deus? Ok. Então finaliza, minha vida anda. E como que ela andou? Correram para o funeral, para velar o defunto? Não. Ele foi, ele se levantou,
foi tomar banho, se ungir, se perfumar, trocar de roupa e adorar. Ah! A gente tem muito que aprender ainda, né? Quando eu leio escrituras assim, eu falo, Senhor, me ajuda. A gente tem tanto que aprender. Tanto que crescer, que evoluir. Nós precisamos crer em escrituras assim. São histórias que precisam mudar a nossa perspectiva. E nos posicionar, sabe? Nos levar a um posicionamento de fé de verdade. Eu vou lutar. Mas se algo realmente terminar daquele jeito, eu vou me levantar e eu vou adorar. E depois que ele adorou, ele volta e come. E depois ele responde aos seus conselheiros aqui, o que ele faz? Então, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que quer dizer amado por Deus. Olha que coisa forte. Aquilo se foi, mas a resposta, aquele filho foi. O Senhor não respondeu dando a ele vida, mas a resposta de fé de Davi deu a ele esse privilégio de viver esse favor de Deus. Deus deu Salomão. E Jesus falou que ele era maior do que Salomão, deixando claro que o único maior que Salomão aqui na terra é só Jesus. Ninguém foi maior que Salomão, a não ser Jesus. E é incrível que de uma história tão trágica, né? De pecado, de morte, assassinato, o Senhor levantou uma nação, um reino, porque a liderança, o governo de Salomão foi glorioso. Foi o tempo de glória da nação de Israel. E o Senhor abençoou de tal maneira que o profeta que anunciou o juízo foi o mesmo que agora o Senhor envia para falar sobre o filho. O Natã foi até Davi para, assim, olha que coisa mais linda, para dizer que o menino era muito amado. Enviou, o Senhor o amou o menino e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Olha, de que o Senhor amou o menino. E talvez até que esse era o escolhido para o trono. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Então olha que coisa mais forte, o que Deus faz. Quando você luta, quando você responde com a fé, tanto quando você tem um problema, você está lutando. É resposta de fé. Deus bate o martelo? Não, vai ser assim mesmo. Você segue a sua vida adorando, louvando, engrandecendo a Deus. Com normalidade, você não se entrega. Não, ele não foi chorar e chorou antes.
Depois, ele foi adorar, amar o Senhor. E agora, olha o que Deus faz. O Senhor o recompensa. O Senhor dá esse presente para ele. Então, Deus está te mandando uma mensagem. Lute. Lute. Dê uma resposta de fé até o fim. E aconteça o que for, continue respondendo com a fé. Porque de um jeito ou de outro, você vai sair melhor. Pode ter certeza disso. Davi, no final, ele saiu melhor. Porque ele foi respondendo com a fé, ele foi respondendo com a fé, e ele deixou uma mensagem para nós. Eu ainda tinha pelo que lutar, e eu lutei. Mas quando Deus bateu o martelo, eu adorei. E isso agradou a Deus. E a recompensa que Deus deu a ele foi algo que nunca ninguém tinha vivido, nem antes, nem depois. Então, eu digo para você, quando nós damos uma resposta de fé, nós agradamos a Deus. E Ele nos recompensa. Ele nos dá vitórias. Ele entrega na nossa vida aquilo que nós nunca vimos. Coisas maiores. Deus entregou algo maior para Davi. Algo muito grande. E Deus tem isso para a sua vida. Levanta. Responda com a fé. Lute até o fim. É isso que eu aprendo lendo as Escrituras. Que eu posso lutar, que eu devo lutar. Que Deus está esperando que eu lute com a fé. Que eu confie nele, porque isso é prova de confiança. Isso é prova de que eu estou provando quando eu ajo a minha fé. Quando Davi agiu assim, ele provou que ele confiava em Deus. Ele mostrou que ele estava cheio de esperança. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente só prova a nossa confiança quando nós temos perguntas sem respostas. Você não pode dizer que confia em Deus até que você esteja diante de algo que não tem resposta. São em momentos assim, quando nós não temos a resposta que a gente queria, é que nós mostramos confiança. E quando nós mostramos que confiamos em Deus, que estamos seguros nele, isso agrada o Senhor, porque sem fé é impossível agradá-lo. E Davi mostrou a fé o tempo inteiro. Ele lutou. E quando aquilo encerrou, ele adorou. E ele continuou. Ele poderia ter pensado, não quero nem pensar mais em filho. Não, a vida dele continuou. Ele tinha acabado de enterrar um filho. E ele já estava fazendo outro. A vida continua. Não, eu vou continuar gerando milagres. Minhas bênçãos. Eu vou continuar crescendo, eu não vou parar. Eu não vou ficar num lugar de decepção, de frustração, de abatimento, de morte. Não! Eu vou me levantar e eu vou crer com a força da minha vida que Deus tem mais para mim. E Ele quer se manifestar. E Ele quer. Lute! Não desista. Vá até o fim dando passos de fé. E seja lá o que for que você está vivendo, responda com a fé. Até o fim. Porque você vai terminar melhor. Continue alimentando pensamentos de fé e fazendo a coisa certa.
e você verá a glória de Deus. É isso aí. Deus é um Deus amoroso, fiel. E Ele não resiste a uma ação de fé. Haja sua fé. Confie nesse Deus. Aprenda com Davi e vá até o fim, dando passos de fé, insistindo, agindo pela fé. Haja pela fé. O justo viverá pela fé. E você vai ver a ação de Deus aí. Então, alegra seu coração, se levanta com alegria, porque está claro aqui, o Senhor está te orientando, lute, dê uma resposta de fé. Lembra que Deus responde fé. Deus não responde perguntas, Deus responde fé. Não pensa negativo, não olha para lado nenhum. Continue crendo, aprenda com Davi. Aprenda. Ele plantou coisas ruins, colheu. Mas também plantou coisas boas e colheu e foi recompensado, altamente recompensado, com algo inédito. Deus tem um Salomão para você, Deus tem algo inédito, Deus tem algo incrível para você. Deus tem, pode acreditar, responda com a fé e você vai ver o que Deus vai fazer. Não desista, até o fim lute. Porque o que Deus tem para você é vitória. Eu posso perceber o Espírito Santo insistindo aqui. Lute. Se move em fé, porque eu vou te responder. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado e alegrado corações, animado, fortalecido, revigorado, encorajado, levantado seu povo. Senhor, reveste de força cada pessoa que está comigo. Que ela creia, que ela seja encorajada e se levante corajosamente, vá, abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de todas as mudanças e definições e reviravoltas poderosas. Eu tomo posse do sobrenatural, Senhor. Eu creio que um dia do seu favor muda anos e o Senhor tem muito favor para derramar. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Senhor, abençoa, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido revestidas de força, de poder, tenham sido renovadas e já tenham se levantado, prontas para continuar avançando em fé e vão viver seus milagres. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca é onde nós estamos. Hoje nós temos o clamor do propósito da mudança às 7 da manhã ao meio-dia. Amanhã às 9 eu vou realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus com o clamor do propósito da mudança. E assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.